Então, nessa ação penal 503.04.24.78, depoimento do senhor Rafael Ângulo Lopes. Senhor Rafael, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Essa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe prejudicaria. Mas é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, através do qual o senhor renunciou ao direito ao silêncio e se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Rafael? Sim, senhor. Então, senhor Rafael, por conta desse acordo, o senhor não tem nem o direito ao silêncio e, se o senhor faltar com a verdade, eu vou advertir o senhor que o senhor perde o seu acordo e o senhor responde criminalmente ainda. Certo? Certo. Senhor Rafael, esse caso envolve, segundo o Ministério Público, pagamentos que teriam sido repassados especialmente ao senhor João Cláudio Janu pelo senhor Alberto Youssef. Eu vou começar indagando o senhor. Quando o senhor começou a trabalhar com o senhor Alberto Youssef, aproximadamente? Início de 2005. O senhor trabalhou... Praticamente abril. O senhor trabalhou até quando com ele? Até o dia da operação do dia 17 de março de 2014. Qual era basicamente o seu trabalho com o senhor Alberto Youssef? Trabalhar para o seu Alberto, pagamentos de contas particulares dele, alguma coisa que ele mandasse, entregar dinheiro que ele pedia, entregar documentos, isso para algumas pessoas que ele indicava, com os endereços, era documentos e dinheiro. Onde que era o local de trabalho do senhor? Onde o senhor trabalhava? Eu comecei trabalhando com ele na rua Pedroso Alvarenga, em São Paulo, na capital. Posteriormente fomos para a rua Tabapuã e depois para a Avenida São Gabriel e posteriormente, por último, na rua Renato Paes de Barros, no Itaim, também São Paulo, todos, capital. O senhor, nesse trabalho com o senhor Alberto Youssef, realizou entregas de dinheiro em espécie? Sim. Essas quantias de valores em espécie que o senhor entregava eram quantias expressivas ou pouco dinheiro, como que era? Variavam 5, 10, 15, 30 até 400, 500, 600 mil reais. E qual que era a periodicidade dessas entregas que o senhor fazia? Isso era uma atividade diária, semanal, mensal? Como é que era? Para mim, eu comecei a ser mais frequente com as ordens dele a partir de 2007, meados de 2007. Certo, mas o senhor entregava esse dinheiro o quê? Semanalmente, diariamente? Como funcionava? Essas entregas de dinheiro em espécie? Dependendo das pessoas, normalmente eram umas 2, 3 vezes por semana. Dependendo da pessoa? Dependendo, somando para várias pessoas, às vezes nem sempre uma única. O senhor era a única pessoa que fazia essas entregas de valores em espécie? A princípio, sim. E houve alguma modificação nisso? Houve, o senhor Alberto também tinha outras pessoas nas quais ele também fazia mandava fazer esse tipo de entrega. Quem eram essas pessoas? No começo eu não conhecia algumas pessoas de fora, não sei o nome, depois ele foram mais frequentes e ele andou pegando essas pessoas e trabalhando com ele mesmo. E o nome dessas pessoas? Um era Adarico Negromonte, outro era o Jaime de Oliveira e não me recordo mais o nome de alguém de trabalhar direto, não, mas ele tinha outras pessoas que faziam isso para ele do escritório da GFD. Acho que o seu João Procópio também andou entregando algum dinheiro para alguém. Ele também pedia para um advogado que trabalhava com ele, Matheus, alguma coisa, pouca coisa, mas ele fez também. Tinha também pessoas de fora, como o Leonardo Meirelles, também fazia isso.
que eu me recordo agora no momento. Uma pessoa chamada de apelido Ceará Ah, sim, o Carlos Alexandre Rocha também. fazia entregas de dinheiro em espécie. Sim, Esse dinheiro que... mas ele não trabalhava lá, doutor. Ah, não trabalhava lá. Não. Esses valores que eram entregues em espécie, eles vinham da onde? Eu não sei de onde vinha. O seu Alberto que trazia dinheiro, mandavam outras pessoas entregar dinheiro. O senhor também foi buscar dinheiro para ele alguma vez? Em algumas empresas, sim. Ah, por exemplo, que empresa que o senhor foi buscar dinheiro? É um escritório do seu Júlio Camargo. Fui na Camargo Correia também, retirar e entregar também. Eu fui também para retirava na UTC alguma coisa Uhum. de empresas, mas eram essas. O senhor chegou a conhecer o senhor Paulo Roberto Costa? Conheci praticamente em 2013, por aí, que ele andou frequentando o escritório do seu Alberto. O senhor entregou dinheiro para ele alguma vez? Nunca. Além do senhor realizar essas entregas, essas outras pessoas, também haviam pessoas que iam lá nos escritórios do Alberto Youssef retirar dinheiro? Sim. Inclusive políticos? Políticos, sim. O senhor pode me citar uns 3 políticos que o senhor viu lá, por exemplo, indo retirar dinheiro? Iam retirar, começaram os políticos a irem mais na Avenida São Gabriel e depois na Renato Paes de Barros. Eram 3 políticos, Mário Negromonte, Pedro Correia e Luiz Argolo. O senhor tinha conhecimento naquela época de que esses valores vinham de contratos da Petrobras? Nunca soube disso. O que o senhor entendia de onde vinha esse dinheiro, o que estava se entregando, qual que era a sua avaliação dos fatos na época? Eu não tinha avaliação porque o Sr. Alberto sempre tinha contato com outras pessoas e eram de empresas como do Leonardo Meirelles, que era uma empresa de laboratório químico e vinham de algum lugar que ele trazia, mas nunca me dizia nem vi nada. Então eu não participava até de reuniões. Exatamente eu não sabia de onde vinha. Mas, por exemplo, se os políticos indo lá buscar dinheiro, o senhor desconfiava que era corrupção, pelo menos? Eu imaginava isso, mas eu não tinha certeza. O senhor também mencionou que, além de pagamentos em espécie, valores em espécie, o senhor me disse em outro depoimento que o senhor também levava documentos e o senhor teria levado documentos na Odebrecht ou na Braskem. Sim. E o que eram esses documentos que o senhor levou? Eram alguns que eu vi que ele mandou entregar sem ser no envelope, eram contas de bancos do exterior. O senhor levava comprovantes? Eu levava depósito? a conta, posteriormente trazia comprovantes. Especificamente aqui relacionado a esse caso, o senhor chegou a conhecer o senhor João Cláudio de Carvalho Genot? Sim. Ele frequentava o escritório do senhor Alberto Youssef? Várias vezes. Conheci o seu Cláudio Genot, a época em que o Janene também estava vivo e trabalhava com ele. O senhor viu ele lá no escritório alguma vez? Sim, várias vezes. Várias vezes. Ele era uma das pessoas que ia lá buscar dinheiro? Sim. O senhor chegou a entregar dinheiro para ele? Sim. Mais de uma vez? Várias vezes. Às vezes ele ia 2 vezes por semana. E havia mais ou menos um valor padrão que era entregue para ele? Não. O senhor se recorda o montante que o senhor tem entregue para ele, por exemplo? Sim, já cheguei a entregar para ele 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50, 70, 80, 80 e pouco, 100, 150. As entregas que o senhor fez para ele foi no escritório do Alberto Youssef ou o senhor também já entregou fora desse ambiente? Em outros lugares. Além do escritório, eu levei no apartamento da residência dele em Brasília. Eu levei no Rio de Janeiro.
Eu levei também em hotéis que ele estava. Entreguei também em empresa que tinha uma pessoa que trabalhava para ele ou que ele mandava, um tal de Lucas, era de uma loja em Brasília, Subaru. Subaru é uma concessionária de veículos? Uma concessionária de veículos. E qual que é a relação dessa concessionária com o senhor Genot? Eu não sei. Eu sei que às vezes o senhor Alberto me dava o endereço para entregar lá nessa. Na verdade, eu fui 3 vezes nessa concessionária. Mas essa entrega que o senhor fez, o senhor especificamente entregou para ele lá na Subaru? Entreguei para esse Lucas. Ah, para o Lucas. Sim, mas aí eu sabia que era. O senhor Alberto tinha dito que era aos cuidados do seu Genot. O senhor sabe qual que era a relação entre o senhor Genot e o senhor Lucas? Não. O senhor Lucas, alguma vez, o senhor viu ele no escritório do senhor Alberto Seff? Não. O senhor saberia me dizer, ou o senhor se recorda, qual foi o maior valor que o senhor entregou para o senhor Genot? Eu acredito que eu tenha entregue uns 180 mil de uma vez assim. Mas 100, 120 a 150, às vezes que eu levava, era normal. O senhor se recorda até quando o senhor realizou entregas ao senhor Genot? Quando foi, por exemplo, a última, aproximadamente? A última que eu entreguei foi em 2013, mais entre os meses de agosto até outubro, mas não tenho certeza, não me recordo. O senhor sabia na época por que o senhor Genot recebia esses valores? Não. Mas não foi lhe dada nenhuma explicação? O senhor Alberto não me dava satisfação. Alguma data, eu entreguei uma planilha para as autoridades na ocasião, que constava valores e datas que eu anotava quando o seu Alberto, ou eu entregava, ou o seu Alberto entregava também, ou ele ia buscar, às vezes eu não estava. Essa tabela é um controle informal de pagamentos? Sim. Ela é minuciosa no sentido dela, ela é completa? Não era completa porque às vezes eu não anotava valores que o seu Alberto utilizava para outras coisas também, mas eu anotava quando ele me pedia, então eu tinha a entrada desse valor que ele pedia para entregar ou quando eu recebia, aí anotava a saída, a data da saída e anotava o nome ou apelido da pessoa. Por exemplo, o senhor mencionou esses políticos. O Pedro Correia, como é que o senhor identificava nessa tabela? O senhor se recorda? Band PC. O senhor Argolo, que o senhor mencionou? Bebê Johnson. Eu classificava isso, que era apelido que entre o seu Alberto e eu lhe colocava para identificar uma pessoa, não pelo nome. Qual foi o terceiro político que o senhor mencionou há pouco? Eu falei o Luiz Argolo, falei o Pedro Correia e o Mário Negromonte. Como é que o senhor identificava o Mário Negromonte? MN. E o senhor... também Band e MN. Tá. E o senhor João Cláudio Genot, como é que o senhor identificava? Mercedão. Por que essa expressão? O Roberto falava que ele gostava de Mercedes, carros Mercedes, então nós colocávamos para identificar entre nós, para ninguém saber quem era. Nas tabelas que o senhor juntou nos autos, evento 1, anexo 141, por exemplo, desse processo, tem também o apelido Subaru. Apelido Subaru, eu acho que não é, acho que é quando eu fui na loja Subaru. E por que o senhor não identificou Mercedão? Porque eu não sabia que era para ele alguma vez. Eu vou lhe mostrar aqui uma dessas tabelas que se encontram nos autos. Peço para o senhor dar uma olhadinha. Evento 1, anexo 141, não está completo, eu sempre imprimi algumas páginas. São essas tabelas que o senhor entregou? São estas.
Inclusive eu confirmei que eu rubriquei também aqui. Quando tem lá a tabela, a CRED, significa o quê? Significa a entrada que foi ou retirada por mim, ou retirada pelo Sr. Alberto, ou alguém entregou para mim ou para ele. E débito significa o quê? A saída dos valores. E aí tem a data e a data Tem da a entrega. data da entrega. Tá. Aí tem a pessoa na outra coluna e observação quem ou retirava ou levava. O senhor me passa aqui um minutinho. Só para fazer uma conferência. Nessa tabela aqui, que são outras páginas que eu imprimi, 238 desse arquivo. Vou lhe passar essa outra, que são páginas diferentes. Peço para o senhor dar uma olhadinha aqui. Ao final dessa tabela, tem lá um lançamento em nome de Mercedão. Não, nessa primeira folha mesmo. Na primeira folha? É. Tá aqui não. R$5.000. Isso seria um pagamento ao senhor? Isso seria que ele retirou pessoalmente. Por que retirou pessoalmente? Às vezes ele ia para São Paulo, ia no escritório. Mas tem alguma coisa na tabela que o senhor que identifique que ele retirou pessoalmente ou que o senhor levou até ele? Não, isso porque eu entreguei para ele. Ou então ele estava com o seu Alberto pega 5.000 e entrega para o Genu. O senhor pode virar outra folha ali? Eu posso. Ao final também dessa tabela, na segunda folha, tem também um lançamento aí. Em nome de Mercedão. Nessa segunda? Isso. Mais pro final ali, segunda folha. Não, na Não segunda. achou? Deixa eu ver. Não, não tá. Passa aqui. Na segunda não. Aqui, ó, na última linha. Ah, tá. Também é um lançamento para o senhor. Sim, foi entregue. Isso quem levou para ele em Brasília foi o Adarico. Mas o senhor se lembra de cada lançamento desse? Por quê? Não é que depois o seu Alberto me passava Aham. para anotar, para descontar do valor que ele tinha combinado com o seu Cláudio. Por que não se faziam esses pagamentos por transferências bancárias? Qual que era a explicação que o senhor Alberto Seffler dava? Ou se é que o senhor pediu alguma explicação? Pelo que eu sei que era pedido pela pessoa quando queria o dinheiro, que não fosse em espécie para não ser identificado. Então todo lançamento que tiver nessa tabela com a identificação Mercedão é um pagamento ao senhor João Cláudio Genu? Sim, E Subaru também. sim, Mais algum apelido o senhor usava para ele? Não. não. Mas pelo que o senhor me disse, essa tabela também não é completa. Não é completa. Por que ela não é completa? Porque às vezes o seu Alberto, eu não estava lá no escritório, estava viajando, entregando para alguma outra pessoa algum dinheiro, retirando, e ele entregava e não pedia para anotar. Ele tinha um controle, não sei qual, mas diferente. Eu vou lhe mostrar nessa mesma tabela uma pergunta aqui, folha 280, para o senhor me responder uma coisa aqui. Tem dois lançamentos nessa folha em nome de Mercedão. Um, me parece que é 170 mil, se eu não vi errado aí. 170.000. E mais um embaixo. E mais um outro embaixo de 10.000. Só que o Mercedão ele aparece primeiro na parte da coluna PES e depois na coluna OBS. Tem alguma diferença nisso? Né, que na verdade foi entregue pessoalmente isso para ele.
Tá, esses 170 mil. É possível que eu tenha ido para algum lugar, algum endereço dele. Algum endereço comercial ou residencial. E esses 10 mil, quando é valor pequeno assim, é certeza que eu entreguei isso pessoalmente no escritório para ele. Quando o senhor conhece o senhor Carlos Habib Shatter? Sim. O senhor tem conhecimento se ele também, ou tinha conhecimento na época que ele também realizava entregas de valores para o senhor Alberto Youssef? Sempre que o senhor Alberto ligava para ele e pedia, e às vezes ele pedia para ligar para o seu Habib para confirmar se ele tinha entregue. Tá bom, são as questões. Tem perguntas? Sem perguntas, excelência. O assento de acusação, tem perguntas? Sim, não, sim, obrigado. A defesa de João Cláudio Janu? Sim. Bom dia, senhor Rafael. Bom dia. O senhor, na época, sabia que o senhor João Cláudio Janu era chefe de gabinete do deputado José Janene? Não. O senhor tinha conhecimento de que esses recursos que eram entregues ao senhor João Cláudio Janu eram entregues a pedido do deputado José Janene? Sim. O senhor pode me falar mais sobre isso? Eu sabia sobre isso porque o senhor Alberto falava com o Janene frequentava o escritório também, ou então o senhor Alberto pedia para ir falar com o seu Janene no apartamento dele em São Paulo. E aí ele mandava recado ou o valor, pedia para fazer uma determinada reserva para falar para o senhor Alberto, porque às vezes ele me chamava e o senhor Alberto não estava, mas eu só ia com ordem do senhor Alberto também na casa do Janene. E esses recursos que eram entregues a pedido do senhor Janene para o João Cláudio eram para o João Cláudio Janu ou eram para outras pessoas? Não sei se era para o seu Cláudio Janu ou para alguma outra coisa. Isso não era me explicado nem dado detalhe. O senhor ouviu alguma vez de que esses recursos eram para Paulo Roberto Costa? Não. O senhor alguma vez teve notícia de que esses valores eram remuneração de salário que José Janene pagava a João Cláudio Janu? Também não. Posso fazer as perguntas pelo Lucas Amorim, que estou representando nessa audiência? Perfeito. O senhor, quando respondeu as perguntas do juiz, disse que fez 2 entregas ou algo assim na Subaru. Correto. O senhor conheceu essa pessoa chamada Lucas Amorim? Sim. E essa entrega foi feita para ele, como o senhor disse, a mando do João Cláudio Janu? A mando do seu Alberto para o seu Cláudio Janu. Ok. Ele tinha algum poder de mando nessa situação toda ou só foi um mero recebedor? Já não sei dizer, mas é ele que recebia. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Defesa do próprio acusado tem questões? Sem perguntas, excelência. O senhor tem ideia quanto no total, algumas complementares do juízo, quanto no total o senhor entregou, o senhor João Cláudio Janu, ou o senhor não tem esse cômputo? Não dá para somar, não me recordo, porque eram para várias pessoas, sempre valores diferentes e bastante tempo, não tinha algum cálculo e nenhum controle disso. O senhor fez algum pagamento, o senhor se recorda de ter feito algum pagamento ao senhor João Cláudio Janu de uma outra forma
que não entrega em espécie, por exemplo, algum depósito bancário, alguma coisa assim? Depósito bancário não, mas ele deixou às vezes alguma conta para o seu Alberto pagar. Isso o senhor se recorda? Me recordo de alguma coisa que ele deixou de contas. Alguma conta em específico o senhor se recorda? Valores altos, valores pequenos? Cartão de crédito, mas não eram altos, não. Eram em torno de 3 mil, 4 mil ou 5 mil, coisas assim. Cartão de crédito mais caro, mais alto que fosse, era nisso. Mas ele fazia isso com frequência? De não, deixar contas, era não? raro. E o senhor que promovia desses pagamentos? Não entendi? O senhor que efetuava os pagamentos? Não, dessas nesse contas? caso dele não. Ah, tá. Mas o senhor presenciou ele deixando? Então, Sim. mais de uma vez ou uma vez só? Eu me recordo umas 2 ou 3 vezes, me recordo disso. Bom, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final ainda, senhor Fel? Sem nada mais meritíssimo. Pode interromper.